Oi, gente, tudo bom? Vamos dar início aí a mais um vídeo hoje desse meu estágio, em um capítulo novo, capítulo 2. Eu vou abrir aqui os slides para vocês acompanharem. Bom, esse é um curso de extensão, né? Para quem não sabe, eu sou estudante da Uninter. Meu nome é Ayla Cristina dos Reis, meu RN 2027-2018, eu faço graduação em licenciatura em psicopedagogia. Esse meu estágio é psicopedagogia no ensino médio, em formato de curso de extensão, com a intenção de levar informação para a comunidade. Para quem não viu desde o começo, volta aí. Esse já é o nosso quarto vídeo, então volta os 3 primeiros vídeos. No primeiro vídeo eu faço aí a apresentação sobre esse estágio. Agora, neste momento, nós estamos no embasamento teórico e eu estou utilizando esse livro, Teorias da Aprendizagem, um encontro entre os pensamentos filosófico, pedagógico e psicológico, de Maquiline Oliveira Gomes Nogueira e Daniela Leal, da editora Intersaberes. Já passamos aí para a apresentação do livro. 2 vídeos, capítulo 1, que são capítulos muito extensos deste livro, então temos que dividir. Então tá lá o vídeo 2, o vídeo 3 o capítulo 1, e hoje vamos dar início ao capítulo 2, que fala sobre da fundação do behaviorismo, as suas contribuições para a educação, certo? Vamos dar início, então, hoje. Iniciaremos com... Tem uma citação aqui de Skinner, faço questão de ler. O comportamento não é um desses assuntos que se tornaram acessíveis somente com a invenção de um instrumento tal como o telescópio ou o microscópio. Skinner, 2003, página 15. Bom, iniciaremos neste capítulo o estudo de algumas correntes da psicologia, apresentando elementos de sua fundação até chegarmos às contribuições trazidas para o campo da educação. Daremos início a esse tema com o behaviorismo, para, nos próximos capítulos, abordarmos a psicanálise, o construtivismo, as teorias da aprendizagem e do desenvolvimento e, por fim, a aprendizagem significativa. Finalmente, nos últimos 2 capítulos desta obra, teremos base para discussões acerca da abordagem psicossocial, envolvendo dinâmicas de grupo e também sobre o desenvolvimento humano e as práticas educacionais inclusivas, ok? Então, o behaviorismo. Aproximadamente por volta da segunda metade do século XX, menos de 40 anos após o início da psicologia, com as contribuições de Wilhelm e Wundt, a ciência passava por profundas reavaliações e a psicologia não ficava atrás. De acordo com Schultz, 2006, página 227, não havia mais consenso entre os psicólogos acerca do valor da introspecção, da existência dos elementos mentais ou da necessidade de a psicologia continuar a manter o status de uma ciência pura. Nesse sentido, em tempos em que o funcionalismo era muito mais evolucionário do que revolucionário, o ano de 1913 marcou uma espécie de guerra entre as concepções antigas e as atuais sobre a psicologia. Os líderes que encabeçavam esse movimento não desejavam modificar o que já estava escrito no passado. O que pretendiam, de fato, era buscar uma psicologia científica que lidasse exclusivamente com os atos comportamentais observáveis e passíveis de descrição objetiva. Por exemplo,
Em termos de estímulo e resposta a esse movimento revolucionário, deu-se o nome de behaviorismo, sendo seu principal líder o psicólogo americano John B. Watson. No termo em inglês, behavior, ou do americano behaviorismo, significa de forma ampla as teorias do comportamento que se inserem na psicologia, ou, como descreve o Dicionário de Psicologia da American Psychological Association, é a abordagem psicológica formulada em 1913 por John Watson, baseada no estudo de fatos subjetivos, observáveis, e não em processos subjetivos qualitativos, tais como sentimentos, motivos e consciência. De acordo com Schultz e Schultz, Watson, além de defender a questão da observação e da objetividade, rejeitava qualquer termo ou conceito mentalista, pois, em seu entendimento, imagem, sensação, mente e consciência, por exemplo, não tinham valor nem significavam nada para a ciência do comportamento. Afinal, como ninguém jamais havia visto, tocado, cheirado, experimentado ou transferido de um lugar a outro a consciência, as introspecções a respeito da existência da consciência eram, para ele, irrelevantes. Para Watson, portanto, a psicologia deveria ser uma ciência do comportamento, não do estudo introspectivo da consciência. Ele devia ser puramente objetiva, uma ciência natural experimental. Ela teria de investigar tanto o comportamento humano como o animal. Ela teria de investigar os psicólogos precisariam deixar de lado as ideias mentalistas e empregar apenas os conceitos do comportamento, tais como o estímulo e a resposta. As metas da psicologia deviam ser a previsão e o controle do comportamento. Cabe lembrarmos que as ideias básicas e iniciais do behaviorismo não tiveram suas origens com Watson, pois já vinham sendo desenvolvidas. Watson, na verdade, soube organizar e promover suas ideias para o zeitgeist intelectual da época e, nesse sentido, reuniu alguns dos principais conceitos em discussão para formar sua psicologia behaviorista. 1. Tradição filosófica objetivista e mecanicista. 2. A psicologia animal. 3. A psicologia funcional. E a psicologia funcional, desculpa. No que se refere à tradição filosófica objetivista e mecanicista, Schultz e Schultz destacam que, pelo fato de as ideias de Watson já estarem tão impregnadas pelas influências objetivistas, mecanicistas e materialistas, a origem da sua nova psicologia já estava pautada em um enfoque somente do visível, do audível ou do palpável, resultando assim em uma ciência do comportamento que enxergava muitas vezes o ser humano como uma máquina. Afinal, para Watson, ao se acreditar que o comportamento humano era igual ao de uma máquina, por exemplo, tornava-se possível prever e controlar o comportamento das pessoas como consumidoras, assim como se previa o funcionamento de qualquer máquina. Para isso, bastava que se apresentasse um estímulo emocional ou condicional. Com base nesse pensamento, Watson propôs pesquisas de laboratório a respeito do comportamento do consumidor. O estudioso ressaltava que as mensagens publicitárias
deveriam enfocar o estilo e não a substância, bem como transmitir a impressão de uma imagem nova e melhorada. O objetivo era deixar o consumidor insatisfeitos com os produtos que estavam consumindo e estimular o desejo de novas mercadorias. Com relação à psicologia animal, crê-se que o behaviorismo proposto por Watson é resultado direto dos estudos do comportamento animal realizados durante a primeira década do século XX. Desse modo, segundo Schultz e Schultz, 2006, página 229, é possível afirmar que o principal antecessor do programa de Watson foi a psicologia animal, resultante da teoria evolucionista e que levou à tentativa de se demonstrar a existência da mente nos organismos inferiores e a continuidade entre mente animal e humana. Seguindo essa linha de pensamento, Pavlov, por exemplo, com seu trabalho sobre aprendizagem como transferência de ideias subjetivas para eventos psicológicos quantificáveis e objetivos, proporcionou a Watson um método para estudar e tentar controlar e modificar o comportamento. Afinal, a pesquisa de Pavlov influenciou na mudança do enfoque da psicologia em direção a uma maior objetividade, tanto de objeto de estudo como de métodos empregados, além de ter reforçado a propensão às aplicações práticas e funcionais. Cabe destacar que as técnicas de condicionamento de Pavlov proporcionaram um elemento básico de comportamento à psicologia, possibilitando, segundo Schultz e Schultz, a redução do comportamento humano complexo a unidades concretas passíveis de estudo para, assim, submetê-la a experiências em condições laboratoriais. Para ficar mais clara essa concepção de Pavlov, vejamos no que consiste um típico experimento de condicionamento. A gente vê até onde eu acho que a gente consegue até aqui só. Que é outro capítulo muito extenso, e ainda estou dando uma puladinha na história de cada um deles, que ano nasceram, da onde nasceram, que é muito longo esse capítulo. Bom, vamos lá, tá? Pouco tempo ainda. Primeiramente, Pavlov apresentava o estímulo condicionante. Acendia-se uma luz. Imediatamente era apresentado o estímulo incondicionado, a comida. Após determinado número de pareamentos da luz acesa, a de comida, um cachorro passava a salivar com a simples visão da luz, formando-se assim uma associação entre a luz e a comida. O animal, consequentemente, era condicionado a responder mediante a apresentação do estímulo condicionado. Vale lembrarmos que, para que esse condicionamento ou essa aprendizagem ocorra, é necessário o reforço, ou seja, aquilo que aumenta a probabilidade de uma resposta. Nesse caso, receber a comida. Como podemos observar, o experimento de Pavlov demonstrou que um estímulo originalmente neutro, como o acendimento de uma luz, que não produz salivação, passa a produzi-la após emparelhar-se repetidas vezes ao acendimento da luz à apresentação do alimento. O desafio, a partir daí, passou a ser a determinação
e a identificação dos limites dentro dos quais operava o condicionamento, tais como a intensidade e outras propriedades dos estímulos, as relações temporais entre o estímulo original e o novo, que adquiria condicionalmente o poder de eliciar a resposta e etc. Dessa forma, o que anteriormente era conhecido como vida psíquica passou a ser então considerado um imenso complexo de reflexos condicionados, ou seja, de respostas dadas a estímulos condicionados a outros, originais. Pavlov foi fortemente criticado e hostilizado por propor um programa de pesquisa que tinha como objetivo a explicação natural e fisiológica de processos psíquicos. Entretanto, vale lembrarmos que não se pode olhar a teoria dos reflexos condicionados isoladamente, como comumente se realizava, pois, segundo as palavras do próprio Pavlov, no decorrer dos últimos 30 anos, eu, junto com meus numerosos colegas, estive predominantemente empenhado no estudo das partes superiores do cérebro, principalmente os hemisférios cerebrais. Este estudo tem sido levado a efeito na base de um método estritamente objetivo, o método dos chamados reflexos condicionados. Em outras palavras, muito mais do que apresentar uma explicação natural e fisiológica dos processos psíquicos, Pavlov objetivava, ao trabalhar com os estímulos condicionados, observar alterações nos hemisférios cerebrais, principalmente quando essas regiões apresentavam alguma alteração em seu mecanismo. Por exemplo, em um de seus estudos, observou o quanto a inibição prolongada restaurava por um tempo a atividade normal da célula. Em suas palavras, há razões para adquirir que, enquanto opera o processo inibitório, as células corticais não são gravemente danificadas. O seu pleno retorno à atividade normal é ainda possível, podendo se recobrar da exaustão excessiva, e seu processo patológico permanece reversível. Outro tema estudado por Pavlov e de significativa importância para a teoria behaviorista foi a distinção dos fenômenos de excitação e inibição na atividade do sistema nervoso. O estudioso compreendia, por excitação, o processo ativo que fundamentava a produção das respostas apresentadas por um organismo e, por inibição, o processo oposto da excitação, ou seja, o impedimento de uma resposta ou diminuição de sua força. Cabe enfatizarmos que a pesquisa de Pavlov é apenas um exemplo entre outros. Não podemos deixar de destacar os trabalhos como o de Thorndike, descritos em Inteligência Animal, de 1898, ou a publicação em 1901 do primeiro estudo de Small sobre o comportamento dos ratos em labirinto, com vistas a estudar a inteligência e a aprendizagem animal. Posto isso, verifica-se que, ao se apropriar desses conhecimentos e de outros desenvolvidos por diversos representantes da psicologia animal, Watson fez das descobertas e das técnicas da psicologia animal a base para uma ciência do comportamento aplicável igualmente aos animais e aos seres humanos. Vamos falar agora do objeto de estudo do behaviorismo de Watson. Assim como as demais áreas da psicologia, o behaviorismo também tentou adaptar os métodos naturais científicos às próprias necessidades. E nesse sentido, Watson insistiu
que era preciso limitar-se ao estudo objetivo do comportamento. Consequentemente, apenas métodos de investigação objetivos rígidos deveriam ser adotados. Entre esses métodos incluíam-se a observação, com e sem o uso de instrumentos, os métodos de teste, o método de relato verbal e o método de reflexo condicionado. Apesar de a observação já ser a base fundamental para outros métodos de testes objetivos, Watson propunha que os resultados obtidos durante os testes deveriam servir apenas de amostragens do comportamento, e não como indicadores das qualidades mentais, pois para ele o teste não media a inteligência nem a personalidade. Ao contrário, simplesmente media as respostas do indivíduo à situação do estímulo de ser submetido ao teste. Com relação ao relato oral, apesar de muitas controvérsias, Watson afirma que as reações orais, por serem observadas de forma objetiva, eram significativas para o behaviorismo, assim como as respostas motoras. Em suas palavras, falar é fazer, ou seja, comportar-se. Falar abertamente ou para nós mesmos, pensar. É um comportamento tão objetivo quanto jogar beisebol. O que se refere especificamente ao método do reflexo condicionado, adotado em 1915, Watson foi o principal responsável por sua ampla aplicação na psicologia americana. O estudioso estadunidense descrevia o condicionamento em termos de substituição de estímulo. Portanto, no seu modo de ver, a resposta tornava-se condicionada quando associada ou conectada a um estímulo diferente daquele que a originou. Ou seja, ele propôs ligações estímulo-proposta. Contudo, apesar de a meta ser a unidade ESR, que é o estímulo-resposta, o behaviorismo também media esforços para compreender o organismo em sua totalidade, ou seja, o organismo em relação ao seu ambiente. Posto nisso, e no que se tange aos métodos e ao objeto de estudo, segundo Schultz e Schultz, o behaviorismo de Watson foi uma tentativa de construir uma ciência livre de noções e métodos subjetivos, ou seja, uma ciência tão objetiva quanto a física. Apesar dos muitos debates entre os psicólogos sobre a objetividade de sua psicologia, muitos foram os adeptos de suas propostas, pois seu clamor por uma sociedade baseada no comportamento controlado e moldado cientificamente trazia esperança às pessoas desacreditadas da visão tradicional dos processos de pensamento. Afirmava-se que esses processos ocorriam especificadamente no cérebro, sem passar pelo nervo motor, o que se tornava não passíveis de observação e experimentação, inatingíveis, exclusivamente mentais e desprovidos de pontos de referência físicos. Em outras palavras, o behaviorismo de Watson tentou reduzir o pensamento a comportamento motor implícito. Ele alegava ser o pensamento, como todos os demais aspectos do funcionamento humano, uma espécie de comportamento sensório-motor. Partia do princípio de que o comportamento do pensamento envolvia movimentos ou reações de fala implícitas. Com isso, suas experiências acerca do reflexo condicionado
sobretudo o estudo do caso Albert, sensibilizar muitas pessoas para o fato de que os distúrbios emocionais do adulto são provocados pelas respostas condicionadas estabelecidas na infância e na adolescência. E, se o desenvolvimento do adulto é resultante do condicionamento deficiente na infância, então um programa de condicionamento infantil adequado evitaria o surgimento de adultos desequilibrados. Essa dinâmica foi comprovada, sobretudo, quando Watson demonstrou sua teoria das respostas emocionais condicionadas ao realizar experimentos com o bebê Albert, de 11 meses, como podemos observar a seguir. Então, vamos falar sobre o caso Albert, tá? Vou falar sobre aqui tem um trecho que eu acho que é importante, eu não vou pular esse trecho. Watson demonstrou sua teoria das respostas emocionais condicionadas ao realizar experimentos com o bebê Albert, de 11 meses. O objetivo do experimento era condicionar a criança a ter medo de um rato branco, do qual não tinha medo anteriormente, submetendo ao condicionamento. Para estabelecer a relação de medo, produzia-se um enorme barulho atrás da cabeça de Albert sempre que o rato lhe era mostrado. Em pouco tempo, a simples visualização do rato já produzia sinais de medo. O medo condicionado acabou generalizando-se a outros estímulos similares, um coelho, a pele branca de um animal ou a barba branca do Papai Noel. Isso levou Watson a afirmar que todos os medos, aversões e ansiedades do adulto são condicionados no início da infância e não resultado de conflitos inconscientes, como sugeria Freud. No livro Psychological Care of the Infant and Child, 1928, Watson descreve um sistema de educação infantil regulador e não permissivo para preparar adultos equilibrados para a sociedade. O livro em questão transformou a prática americana de educação infantil, e muitas crianças foram educadas seguindo as orientações behavioristas. A ideia era que, à medida que nos tornamos adultos, esses hábitos musculares tornam-se inaudíveis e invisíveis. O pensamento transforma-se em uma forma de conversação silenciosa. Schultz e Schultz, 2006, página 271. Tendo esse princípio em vista, é compreensível a rápida popularização dessa teoria, pois, segundo Wertheimer, 1978, página 154, ao afirmar que o condicionamento era a chave para a compreensão do comportamento, Watson se ajustava perfeitamente à ideologia americana de que todos os homens foram criados iguais e qualquer um pode conseguir êxito. Ou, como descrito nas próprias palavras de Watson, citado por Wertheimer, 1978, página 154, dê-me uma dúzia de crianças sadias e bem formadas, e o mundo por mim especificado dentro do qual criá-las, e garanto que tomarei uma delas ao acaso e treiná-la-ei para que se torne um especialista de qualquer tipo que eu escolha, médico, advogado, artista,
comerciante, bem como mendigo, um ladrão, quaisquer que sejam seus talentos, tendências, capacidade, vocação ou a raça de seus ancestrais. De acordo com várias fontes que estudam a história da psicologia, a revolução iniciada por Watson levou um bom tempo para transformar de fato a psicologia, mas até do que ele próprio esperava. No entanto, aproximadamente uma década depois de seu lançamento, em 1924, o movimento já havia impregnado a psicologia americana e por volta de 1930, Watson já podia considerar-se vitorioso. Contudo, é importante destacar que o behaviorismo de Watson constituiu apenas o primeiro estágio da escola de pensamento comportamental, não o único. Vamos dar início aqui a mais um trecho do capítulo 2, para que a gente possa adiantar bastante nesse primeiro vídeo do capítulo 2, que é muito grande. Neobehaviorismo, o segundo estágio do behaviorismo. Como destacamos anteriormente, a revolução iniciada por Watson constituiu o primeiro estágio da evolução da escola de pensamento comportamental. O segundo estágio, o chamado neobehaviorismo, compreendeu o período entre 1930 e 1960 aproximadamente, englobando os trabalhos de Tolman, Kuhl e Skinner. O que havia em comum entre esses três behavioristas, que os levou a mudar e avançar nos conceitos e nas estruturas do behaviorismo? Os três tinham como tópico principal o estudo da aprendizagem. Todos afirmavam que, em sua maioria, os comportamentos poderiam ser entendidos pelas leis do condicionamento. Os três acreditavam que a psicologia deveria adotar o princípio do operacionismo. O operacionismo tinha por objetivo proporcionar uma linguagem e uma terminologia mais objetiva e precisa à ciência e livrá-la dos pseudoproblemas, ou seja, dos problemas não observáveis ou não demonstráveis fisicamente. Por exemplo, o que é a alma? Como observá-la? É possível medi-la ou manipulá-la? Em caso de resposta negativa, o conceito não é dotado de nenhuma utilidade, significado ou importância para a ciência. Em síntese, a visão operacionista, promovida por Percy W. Bridgman, afirmava poder definir com exatidão um conceito físico em relação ao conjunto de operações ou procedimentos que o determinam. Buscava-se destacar os pseudoproblemas que desafiariam a resposta resultante de qualquer teste objetivo. Vamos agora analisar separadamente os três autores, para verificarmos o que os diferenciava entre outros aspectos. Aqui estão alguns resultados de uma pesquisa. Desculpa. Então vamos agora, analisar separadamente os três autores. Vamos falar primeiro de Edward Chase Tolman, behaviorismo intencional. Eu acho que a gente fala um pouquinho dele e paramos por hoje, tá? Durante suas pesquisas sobre aprendizagem feita com ratos, Tolman, já insatisfeito com a forma de behaviorismo proposta por Watson, decidiu
desenvolver uma forma própria de conduzir as pesquisas referentes ao comportamento. Era o behaviorismo intencional, que, uma breve definição, segundo Schultz e Schultz, seria um sistema que combinava o estudo objetivo do comportamento com a ponderação da intenção ou a orientação do propósito no comportamento. Em outras palavras, para Tolman, o comportamento é sempre impregnado de intenção, atingir um objetivo ou aprender a alcançar uma meta. Essa definição recebeu inúmeras críticas dos behavioristas watsonianos, por atribuir intenção ao comportamento do organismo. Afinal, para os seguidores desta última concepção, a intenção de um comportamento remete à ideia de consciência, conceito mentalista não aceito pelos behavioristas. Todavia, Tolman afirmava que sua visão era behaviorista e que ele, de forma alguma, tentava impor o conceito de consciência à psicologia, mas sim demonstrar que a intencionalidade do comportamento pode ser definida em termos comportamentais objetivos, sem se recorrer à introspecção ou aos relatos das sensações do indivíduo em relação à experiência. Parecia óbvio para Tolman que toda ação visava a um objetivo. Por exemplo, quando um rato tenta aprender o caminho do labirinto e persiste em percorrê-lo, reduzindo os erros a cada tentativa, ele está aprendendo. E essa é a prova comportamental objetiva da intenção. Assim, o principal enfoque do behaviorismo intencional estava na aprendizagem e nos problemas que envolviam esse processo. Com esse posicionamento, ao iniciar seus estudos, Tolman relacionou 5 variáveis independentes como causas de comportamento: estímulo ambiental, impulsos fisiológicos, hereditariedade, treinamento prévio e idade. Para Tolman, o comportamento deveria ser considerado uma função dessas 5 variáveis. Nesse sentido, entre as variáveis independentes e o comportamento de resposta resultante, presumia-se a existência de um conjunto de fatores não observáveis, as quais denominou variáveis intervenientes, que são as verdadeiras determinantes do comportamento. Esses fatores consistem em processos internos que estabelecem a ligação entre a situação de estímulo e a resposta observada. A proposição ER, estímulo-resposta, dos behavioristas deve ser lida, então, EOR, estímulo, organismo, resposta. A variável interveniente refere-se a tudo que se ocorre dentro do organismo, o que provoca a resposta comportamental a determinada situação de estímulo. No entanto, como a variável interveniente não pode ser observada objetivamente, ela somente tem validade para a psicologia, quando pode ser relacionada diretamente com as variáveis experimentais independentes e com a variável de comportamento dependente. Vamos acabando. Tomemos, por exemplo, a fome. Não é possível observá-la em um indivíduo ou em um animal, mas ela pode estar relacionada a uma resposta objetiva ou a uma variável de comportamento, como a quantidade de comida ingerida, a velocidade com a qual se ingere
ou o intervalo de tempo entre uma refeição e outra, e etc. Tornando-se assim possível a descrição precisa da variável não observada. No que se refere especificamente à teoria da aprendizagem, sabe-se que o principal enfoque de Thomas era o problema de aprendizagem. Consequentemente, sua preocupação o levou a rejeitar a lei do efeito. A lei do efeito, eu vou ler para você. Os atos que produzem satisfação em determinada situação tornam-se associados a ela e, quando a situação se repete, o ato tende a ocorrer. Então, efeito. De Thorndike, eu não sei direito, espero que seja certo, e afirmar que a recompensa ou o esforço exerciam pouca influência sobre a aprendizagem. Em seu lugar, sugeria que a repetição do desempenho de uma tarefa reforçava a relação aprendida entre as dicas ambientais e as expectativas do organismo. Explicação cognitiva, razão pela qual Thomas foi considerado o precursor da psicologia cognitiva contemporânea. Vamos encerrar aqui esse vídeo, porque vai ficar muito longo, tem muito texto ainda do capítulo 2, senão a gente vai ficar muito tempo aqui, então vamos dividir em dois. A gente volta no próximo vídeo com a continuação do capítulo 2, vamos falar sobre Clarke, tá bom? Muito bem. Por enquanto, quero agradecer e pedir para você continuar participando. Como participa? Curte o vídeo, deixa um comentário, quiser deixar alguma pergunta também pode deixar. Deixa o seu e-mail para colaborar com a minha lista de presença e para você estar recebendo o certificado desse curso de extensão. Tá bom? Muito obrigada mesmo. Desde já agradeço muito a participação de todos vocês, tá bom? E até breve, então, nosso próximo vídeo de continuação do capítulo 2. Tchau!